Capítulo 31 do livro Os Mensageiros, Cecília Orr. Poucas vezes no recírculo carnal tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos e lá fora as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. É lá no castelo, né? Que é a moradia de Ismália e Alfredo. Lembra que ela fala, tá chegando o bacelar, vai convidar o pessoal. Ela sai para convidar os convivas mais próximos, né? O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Então, se alguém quer alguma coisa prática do que o Evangelho pode nos oferecer, está aí. Amai-vos uns aos outros. Nós, como pessoas encarnadas na Terra, este é o momento da gente exercitar isso, vivenciar isso em todos os aspectos, né? Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que um coro de pequenos musicantes executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. Então é um aparelho de música, lembrando um órgão, diferente dos daqui da Terra. 80 crianças, que eu perguntaria, não está aqui no texto, eu não estou lendo, eu estou falando, de onde vêm essas 80 crianças. Uma parte pode ser os que morreram aqui e estão lá, mas boa parte são os que nasceram lá. Nasceram. E para nascer lá, tem que ter reencarnação no mundo espiritual. Difícil de entender isso aí, né? 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo, encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Fui ver o que era barcarola. É uma composição musical de origem dos gondoleiros de Veneza. Não fazia ideia. Comovidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeiramo-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu? Disse a jovem corando. Se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Eu acho que eu ia falar o mesmo. Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. E antes que a jovem Bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismália continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou.
Sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. Você vê ela fazendo uma menção ao pai dela. Mas não é interessante? Quantos pais ela já teve? Só que ela está fazendo menção, provavelmente, ao pai de quando ela esteve aqui na Terra, encarnada, né? Mas é interessante também. É meio assim pensar essas coisas, né? Eu gosto de pensar. Ela está lembrando do pai, mas ela teve vários pais. Não lembra, tá certo. Será que se a gente lembrasse tudo, isso daí não chega ao ponto de diluir um pouco essa afeição pelaquela pessoa? Não estou falando de diminuir, estou falando de dar uma clareza da família universal. Por isso que isso tem que ser bem aos poucos, para não violentar o sentimento de ninguém. Porque Deus está respeitando que você louve o seu pai. Porque nós não podemos ter essa sensação de família universal a troco de caixa, uma varinha de condão. Não, isso daí vai ser muito de cada um, conquista de cada um. Isso vai ser lentamente ao longo das existências, dos milênios. Porque eu acho que seria traumatizante para o espírito perder essa relação de referência de pai, da mãe. Eu acho que isso tem que ser do jeito que está aqui. Quem sou eu para achar que Deus está fazendo? Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha, em voz baixa, e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor, de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Quem tiver com dúvida, chega em casa, põe no Google e ouve. É muito bonito. Eu ouvi. Fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Vi-a enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternuras de mãe. Mostre-nos seu coração. Aí é duro, hein? Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se-lhes aos gestos o carinho com que acompanhavam os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Então ela mudou, né? Até o aspecto facial. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha do mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. Eu acho que até não deve ter elementos para tanto. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora. Mas de algo me lembro, para registrar aqui, com a fidelidade de que é suscetível, minha memória imperfeita. Como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou com voz veludosa e cariciante. Então vamos só ler esse texto aí que é muito bonito. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, amado meu. Como é longa a viagem entre escolhos neste oceano imenso de saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim. Por que te fostes ao mundo assim? Volta, amado, ainda mesmo
que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim. Vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura. Dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que me abençoes com o teu sorriso. Volta, amado. Esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou: Cecília nunca o esquece. Lembra-se que a Cecília aqui está desencarnada. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou a Ismália: Não têm vocês novas notícias de Hermínio? Pronto, já entregou a ficha. É o Hermínio, né? O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda. Ó. Guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Cecília. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha, incessantemente cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou. Então é interessante a gente só fazer um destaque aí dessa relação, né? É o que a gente tem comentado aqui. Ela está lá e ele está em situação mais difícil, de queda em queda, ou seja, passando por dificuldades como um ser encarnado, né, parece. E ela deve, como ela diz aqui, que, como chama? Muito tempo ainda aguardando, deve pensar, porque até ele desencarnar, depois tem toda essa recuperação, talvez o local que ele vá ao desencarnar, você vê quantas coisas tem que pode afastar esses sinceros votos de amor? Por isso que tem que ser um amor de alma mesmo. Senão... A esposa de Alfredo abraçou-o e falou: Minhas felicitações, não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou: Perdoe-me, querida Ismália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, conchegou-a ao peito e murmurou: Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Então, quer dizer, a gente tem visto aqui alguns exemplos, nessas várias obras, a gente tem visto alguns exemplos desses infortúnios, às vezes, né? De que alguém está aqui, o outro está para lá, mas uma hora chega, não chega? Persistindo, com verdadeiro amor, com carinho, com atenção. Às vezes aqui na Terra a gente já acha que 6 meses é bastante. Lá nós estamos falando de anos, talvez décadas. 6 anos. O companheiro aqui pediu para Isaura, né? Aguarde 6 anos para se poder consorciar e morar em nosso lar.